Olá, turma. Equação do segundo grau é o tema hoje. E equação do segundo grau é uma equação desse tipo: ax² mais bx mais c igual a zero. A incógnita da equação é o x. Então, quando eu falo ax² significa alguma coisa x², alguma coisa x, mais alguma coisa aqui. Essas coisas, a, b e c, são os coeficientes da equação. Eles são qualquer número real, com uma única exceção aqui, que o a obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Tá? Então, por quê? Porque se o a for zero, ele vai ficar 0x², aí some o termo x². E o que caracteriza a equação do segundo grau é ter esse x ao quadrado, né? A incógnita ao quadrado. Tá? Então, por isso que é importante que o a seja diferente de zero. Bom, então um exemplo de uma equação do segundo grau é 2x² menos 5x mais 3 igual a zero. Então note que essa equação, resolver a equação é achar o valor do x, que torna essa igualdade verdadeira. Então aqui é fácil de ver que se o x for 1, você vai ter 2 vezes 1 quadrado menos 5 vezes 1 mais 3 igual a zero. E 2 vezes 1 dá 2, 5 vezes 1 dá 5, então vai ficar menos 5 aqui. Mais 3, 2 mais 3, 5, menos 5 igual a zero. Então isso está ok, é igual a zero realmente. Tá bem? Então a ideia é como chegar no x igual a 1, né? Como resolver qualquer equação do segundo grau. E não só essa que era fácil de chutar um valor, né? Então não é só no chute que a gente vai resolver. A gente vai resolver com uma técnica, com um método. Então vamos começar com casos particulares. E vamos ver o primeiro caso particular, quando o c é igual a zero. Ou seja, uma equação do tipo ax² mais bx igual a zero. Então ela não é completa, né? Ela não tem o c. Então um exemplo aqui. Vamos um exemplo mais simples. x² menos 7x igual a zero. x² menos 7x igual a zero. Como que eu resolvo isso? Então aqui você pode colocar o x em evidência e você fica com essa conta. E aí quando você tem um produto dando zero, qual é a ideia? Se um produto está dando zero, se um número A vezes um número B está dando zero, das duas uma, né? Ou o A é o zero, ou o B é o zero. Certo? Um dos dois números tem que ser zero. É impossível que um número, né, numa tabuada, se os dois números diferentes de zero se multiplicam, o resultado não será zero. Então, para que o produto de dois números seja zero, um dos números tem que ser o zero obrigatoriamente. Ok? Então, se você tem aqui ó, o produto de dois números, x vezes x menos 7 está dando zero. Então, obrigatoriamente, nesse produto, alguém tem que ser o zero. Então, quem resolve a equação é ou o x ser zero, ou o x menos 7 ser zero. E para o x menos 7 ser zero, basta que o x seja 7. Pronto, você tem a solução da equação, que a gente chama de raízes, tá bem? Então essa equação tem duas soluções, tem duas raízes, x igual a zero ou x igual a 7. Tranquilinho? Bom, esse é um jeito de fazer. Um outro jeito de fazer é x² menos 7x igual a zero. Então você faz x² igual a 7x. Então repare, você tem x vezes x igual a 7 vezes x. Posso cortar o x? Toma cuidado, nunca corte uma incógnita, por quê? Porque não existe essa de cortar. O que existe é dividir os dois lados por um mesmo valor. E você nunca pode dividir por zero, tá bem? Então se você simplesmente cortasse aqui um x com x, o que ia acontecer? Você corta o x com x. Repare que você só fica com uma resposta, x igual a 7. E cadê a outra resposta, x igual a zero? Né? Não apareceu se você cortar.
quando você cortou. Então não pode cortar simplesmente. Qual é a discussão aqui? Qual é a narrativa? Então quando você tem essa igualdade, note que uma raiz óbvia é o x ser zero. Então essa é a discussão. Se o x for zero, esse lado vai ficar 0 vezes 0, e o outro lado vai ficar 7 vezes 0. 0 vezes 0 dá 0. 7 vezes 0 dá 0 também. Então essa é uma solução óbvia. Então você fala, se esse produto é igual a esse, uma das raízes é o x igual a 0. Ok? Então, ou x é 0, é uma raiz, então. E se o x não for 0? Se o x não for 0, aí a sua conta ficou assim. E lembra, se ele não é 0, você pode dividir todo mundo por x. Tá? Eu não vou escrever, mas você pode cortar então. Cortar significa dividir por x um lado e dividir por x do outro lado. E aí você chega em x igual a 7. Tá bem? Então você chega de novo em x igual a 0 e x igual a 7 igual na solução anterior. Tá? Então é bom você saber fazer dos dois jeitos. Pensar dos dois. Não só fazer, né? Mas pensar das duas maneiras. Então mais um exemplo aqui. X² mais, vamos por 2x² mais 6x igual a 0. A gente está, no caso, ainda c igual a 0, né? Então, um jeito de fazer é... Repara que aqui você pode pôr o 2 em evidência também. Ou você podia dividir tudo por 2. Né? Ó, como todo mundo aqui é divisível por 2, você poderia fazer isso. Tá bem? Tanto faz. Então, fazendo desse jeito, dividir todo mundo por 2, vai ficar o que aqui? Põe o x em evidência. Então, vai ficar ou x é 0, ou x igual a menos 3, tá vendo? A gente faz rapidinho essa conta, né? Um outro jeito de fazer a mesma conta é, passa para lá, menos 6x. Repara, você pode, se quiser, dividir todo mundo... Ó, dividir por 2 pode dividir sem problema. 2 é diferente de 0. Você pode cortar o 2, né? x² igual a menos 3x. Então, solução óbvia aqui. Então, quando eu vejo essa equaçãozinha aqui, eu vejo x vezes x. Então, eu posso colocar ou x é 0 é a solução óbvia, ou, se ele não for 0, você tem essa continha, lembra? x² x vezes x. Aí você pode cortar. Se ele não é 0, você pode cortar. Então, ou x é 0, ou x ao menos 3. Tá bem? Ah, professor, eu prefiro fazer desse jeito aqui. Ok, sem problema. Mas é bom você entender que existe um outro jeito de você pensar também. Certo? Matemática é isso, você tem que pensar. E pensar de várias formas, entender que um problema pode ser resolvido de várias maneiras, isso é importantíssimo. Porque você está entendendo a matemática e não simplesmente aprendendo um jeito de fazer algo, né, mecanicamente. Tá bem? Vamos parar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente faz o segundo caso.